A Polícia Federal faz busca e apreensão em endereços de grupo suspeito de operar rede de notícias falsas contra autoridades, ministros do Supremo Tribunal Federal e outras instituições. Augusto Aras alega que a operação não teve a participação e concordância prévia da Procuradoria-Geral da República e pede a suspensão do inquérito. O Superior Tribunal de Justiça manda apurar suposto vazamento de informação sobre a operação da Polícia Federal contra o governador do Rio de Janeiro. São Paulo terá mais 15 dias de quarentena com reabertura gradual do comércio. A taxa de ocupação dos leitos de UTI e a velocidade de transmissão do novo coronavírus é que vão definir a retomada das atividades em todo o estado. O Brasil supera 400 mil casos de Covid-19 com 25 mil mortos. Parques da Disney voltarão a funcionar a partir de julho. O mercado de trabalho brasileiro fecha 1.100.000 vagas com carteira assinada em março e abril. Nos Estados Unidos, 4 policiais são demitidos após prisão violenta que resultou na morte de um homem. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil ultrapassou os 400 mil casos de Covid-19. O número de mortes superou 25 mil. Mais de 160 mil pessoas estão curadas da doença. O governo de São Paulo anunciou hoje a prorrogação da quarentena por mais 15 dias e, ao mesmo tempo, a retomada gradual das atividades a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho. Na capital paulista, começam já as discussões de critérios para a reabertura tanto do comércio quanto dos shopping centers. Retomada. A quarentena. 1.100.000 vagas de empregos com carteira assinada foram fechadas em março e também abril. Em meio à crise, cresce o número de pessoas sem trabalho formal que agora procuram uma atividade temporária. Sem trazer nenhum prejuízo. A Covid-19 já tirou 354 mil vidas em todo o mundo. Em consequência da pandemia, 305 milhões de pessoas vão perder o emprego no segundo trimestre, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. O diretor-geral da OIT... as micro e pequenas empresas. Uma alteração na lei que criou o auxílio emergencial pode fazer com que uma parte dos beneficiários tenha que devolver os R$600 para o governo. A regra vale para quem ganhar acima do limite de isenção do imposto de renda neste ano. A mudança passou despercebida no imposto de renda do ano que vem. Veja daqui a pouco, outros 2 suspeitos são investigados de participação na morte de um menino assassinado pela mãe no Rio Grande do Sul. Soro criado a partir do plasma de cavalos pode ser uma solução para o tratamento da Covid-19. O SBT Brasil volta já já. Cuidados no delivery. Evite contato direto com o entregador. Sempre que possível, prefira o pagamento online. Jogue todas as embalagens fora assim que receber o produto. Outros 2 suspeitos são investigados no caso do assassinato de Rafael Vinques, de 11 anos, em Planalto, no interior gaúcho. Apesar de o laudo preliminar indicar que o menino morreu por estrangulamento, a defesa da mãe alega que foi homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Tá aqui, ó, a lembrança boa dele, a última vez. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade contra a federalização do inquérito que apura os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A investigação continua com a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. A federalização era um pedido da Procuradoria-Geral da República e passaria o inquérito para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Você vai ver em instantes, clubes ingleses são autorizados a retomar treinos de futebol com contato físico entre os atletas. O Grupo Disney anuncia a reabertura dos parques temáticos da Flórida em julho. O SBT Brasil volta já já. Depois da feira, higienize frutas e legumes por 15 minutos em uma solução com hipoclorito de sódio, a popular água sanitária. Para cada litro de água, use 1 colher das de sopa do produto. E atenção, o vírus sobrevive por 3 dias nas sacolas plásticas.
As mortes decorrentes de ações policiais no estado de São Paulo cresceram mais de 40% desde o começo do isolamento social. Essa alta vai na contramão da queda de 22% das prisões em flagrantes que foram registradas no mesmo período. No lado do ano, o número já passa de 600. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que todas as mortes decorrentes de intervenções policiais são investigadas pela Polícia Civil e pelas corregedorias e também comunicadas ao Ministério Público, mas não se pronunciou sobre o aumento expressivo dos casos. Vários protestos tomaram conta dos Estados Unidos depois da morte de mais um homem negro por um policial branco. Tido, mas não respondeu judicialmente pelo crime. Julgados e executados pela cor da pele. Lamentável. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro suspendeu todos os pagamentos da Secretaria de Saúde do Estado para a organização social IABAS, que foi alvo da operação contra fraudes na construção de hospitais de campanha. Deputados protocolaram hoje 2 pedidos de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Os pedidos foram protocolados na... O governador Wilson Witzel não se pronunciou sobre os pedidos de impeachment protocolados hoje. A primeira-dama do Estado, Helena Witzel, informou que o escritório dela prestou sim serviços para a empresa citada pelos investigadores e que os valores recebidos foram declarados. A defesa de Mário Peixoto negou ligação entre ele e o escritório de Helena Witzel. Nós não conseguimos contato com o empresário Alessandro Duarte. No Rio de Janeiro, o Instituto Vital Brasil deu início hoje a uma experiência que pode resultar em um tratamento para a Covid-19. Os cientistas estão otimistas. Desta fazenda, em Cachoeiras de Macacu, a 120 quilômetros... Depois de 2 meses fechados, os shoppings de Brasília reabriram nesta quarta-feira. Funcionários formaram filas para fazer testes da... Negociar o pagamento de prestações durante a pandemia virou a única saída para muita gente. Quem tem financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal pode suspender as parcelas por até 4 meses. Mas é bom fazer as contas antes de tomar essa decisão. Um olho nas parcelas, o outro na calculadora. Menor, né? O Senado aprovou a medida provisória que fixa o valor de R$ 1.045 para o salário mínimo desde fevereiro deste ano. O texto traz uma correção feita pelo governo em janeiro de 2020. O governo havia previsto anteriormente um valor de R$ 1.039 para o mínimo. A medida, que caducaria na próxima segunda-feira, já tinha sido aprovada pela Câmara e agora vai para a sanção presidencial. Uma operação da Polícia Federal contra a divulgação de notícias falsas, as fake news, cumpriu hoje mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão parlamentares, empresários e blogueiros. As diligências foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos suspeitos. O sistema democrático ele próprio, que é o sistema que garante a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de atuação. As deputadas Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, além do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, afirmaram que não foram alvos de busca e apreensão. Carla Zambelli e Daniel Silveira disseram que repudiam esse inquérito, que, na avaliação deles, esse inquérito do Supremo Tribunal Federal seria ilegal e inconstitucional. Bia Kicis afirmou que há uma luta para acusá-la de propagadora de fake news. Hoje, a deputada deu entrada no Senado com um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O humorista Reinaldo Bianchi Júnior afirmou que não tem medo de nada e que não deve nada para ninguém. Wilson Rodrigues Lima e Edgar Corona não foram localizados para comentar o assunto. Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a marca das 100 mil mortes pela Covid-19, o que representa 1/3 de todas as vítimas da doença no mundo. O país concentra até agora o maior número de infectados pelo novo coronavírus. Segundo especialistas, por causa da subnotificação, a quantidade de óbitos pode ser ainda maior. Verba vinda dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia propôs hoje o maior plano de recuperação econômica da história do bloco, com equivalente a mais de 4 trilhões de reais. Os clubes ingleses de futebol foram autorizados a retomar os treinos coletivos com contato físico entre os atletas. De faça o que você quiser.
Por causa do mau tempo, foi suspensa a primeira missão espacial tripulada partindo dos Estados Unidos nos últimos 9 anos. O lançamento, uma parceria inédita da NASA com a empresa SpaceX, do empresário Elon Musk, deve acontecer no próximo sábado. A ideia é criar um mercado de viagens ao espaço para turistas e empresas, além de permitir a exploração da Lua e de Marte. O avanço da Covid-19 no Brasil tem motivado companhias de diferentes segmentos a promover ações de solidariedade. Doações de pneus para veículos de unidades de saúde e empréstimos a pequenos empresários são algumas dessas iniciativas. Tenho a grande esperança que, no final dessa crise, o mundo será mais solidário. É o que todos esperamos, né, Raquel? Que assim seja. Que assim seja. E para você, uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.